Então, agora, essa ameaça comunista, ela foi usada também em 37, quando foi o golpe do Vargas. Então, em 37, Vargas falou, tem um golpe comunista à espreita, vou dar um golpe. Beleza. Quem divulgou aquele golpe em 37 foi um general chamado Olímpio Mourão Filho. Ele foi o que criou um plano Cohen, que é um plano, né, falso para aquilo. Em 1964, um general chamado Olímpio Mourão Filho, ou seja, o mesmo cara que em 37 falou da ameaça comunista, o mesmo, junto com outros, eles arquitetaram a ideia de uma suposta ameaça que legitimou o golpe. Então, aí agora falar que havia uma ameaça, isso a gente não pode desconsiderar. Porque mesmo sendo falso, é verdadeiro que naquele momento houve esse uso dessa retórica para poder legitimar o golpe. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Acredito que quando a pessoa vai discutir com você ou até os alunos, eles chegam com jargões prontos, né? Ai, veio por conta do comunismo, salvou o Brasil do comunismo. Ah, não, essa época aqui que o Brasil cresceu. Só que tem uns detalhezinhos ali que às vezes as pessoas que não estudaram direito aí que precisam saber. Mas a gente vai chegar lá, Sim, tá? claro. Primeiro, vamos entender como é que estava o período do Brasil, né? Antes da ditadura. Era o Goulart que estava no comando? João Goulart. Primeiro assim, a gente tem que entender que todo governo ditatorial, ele tem que se passar num governo republicano. A ideia de ditadura nasce na Roma Antiga, na época dos senatos populares romanos, em que nós temos ali os cargos políticos. E os romanos, quando eles criaram a república, eles criaram um cargo de ditador. Era tipo, deu ruim, quebre o vidro e use esse cargo. Era um cargo de 6 meses, que eles já tinham criado, então deu uma guerra. E precisa de decisões rápidas. Até passar por uma república, pelo Senado decidir, eles falaram, a gente vai criar um cargo de ditador de 6 meses, o cara vem, ele vai ter poder total, ele vai ditar, né, ele vai impor a ideia dele, mas depois de 6 anos ele devolve. Teve cara que realmente fez isso. Fez acho que não me engano, um fazendeiro que foi chamado, ele ficou 6 meses como ditador, resolveu uma guerra que eu matava e devolveu o poder. O problema é que não são todos que devolvem. E aí, para se manter no poder, ele precisa de um aparato de força. E aí ele vai impor junto a um grupo armado, normalmente, a sua vontade e ditar a sua vontade. Isso aí, então, a ideia de ditadura, ela nasce como um dispositivo na República de emergência, só que, em muitos casos na história, na maioria deles, é quando há uma imposição de alguém que impõe junto a uma força armada ou algum grupo forte para impor a ideia e impõe a ditadura. O que o Brasil viveu, e não foi só essa ditadura, né? Teve a ditadura do Vargas também, que por ser mais distante a galera não comenta tanto, foi uma ditadura que estava num contexto de ditaduras. Então, por mais que a gente critique qualquer governo que acabe com democracia, acabe com liberdade, o fato é que a história ocorre num episódio, numa época específica, em que esse terreno era fértil para ter uma ditadura. Sim. Então, o Brasil não é a única bolacha do pacote. Pode ser a mais preciosa, mas preciosa agora porque eu acho, né? Mas por conta de ditaduras em toda a América, é a Guerra Fria. Era um contexto em que havia toda uma mídia, um espectro de um medo, de uma ameaça comunista, que é falácia, né? Não havia no Brasil. Havia, sim, no mundo a Guerra Fria, mas nada comprovado no Brasil, apesar de muitos defenderem que sim. Mas aí é um momento na história que a gente chega na parte crucial. A história, o historiador, ele tem um sonho que nunca vai ser realizável, que é ser neutro. Todo historiador quer ser neutro. E não, a proposta é você pegar o documento histórico e trazer o que ele representa. Porém, por que não tem como? Porque cada historiador vai dar a sua visão sobre aquilo. Então, quando há um período, como a ditadura militar, era Vargas, qualquer período, são vários historiadores que vão trazer os documentos, interpretar o documento e trazer a sua visão sobre. Quando uma pessoa que não tem o método historiográfico, o cara não é historiador, ou o cara não tem uma fonte que é uma fonte fidedigna. O cara, por exemplo, ele acha alguma coisa, ou ele ouviu falar, e fala aquilo como autoridade, é uma coisa desconsiderada. A gente tem que ficar mais com boato mesmo.
Então, quando o cara fala naquele momento, então, o Brasil vivia sob uma ameaça comunista, o mundo vivia a Guerra Fria. Agora, havia no Brasil uma ameaça? Não, porque o João Goulart, que era o presidente na época, então só contextualizando, foi eleito um presidente chamado Jânio Quadros. Ele ficou alguns meses no poder, acabou renunciando, e o João Goulart, João Belchior Goulart, ele foi que assumiu. Só que ele era um presidente reformista. Só que naquela época a palavra reformista, comunista, não tinha só a aparência do sufixo, né? A gente tinha também muitos atrelavam aquilo. E como havia uma instabilidade política, muitos eram opostos a ele, aí isso deu o arcabouço, a legitimação para que um grupo, que sempre ocorre assim, quando há um golpe de Estado, sempre há um grupo que diz defender, salvar o mundo do caos que vive. Então esse é o discurso. Porque ninguém vai falar, eu quero o poder porque eu quero. Eu sempre vou criar. Então, não, por quê? Eu vou te ajudar. Só que para chegar a esse caminho eu vou ter que fazer alguma coisa. Sempre há essa desculpa. E raramente alguém fala a verdade. Né? A pessoa fala, eu quero, eu vou te ajudar, mas para isso farei tal episódio, tal ato. Então, nesse contexto, por conta desses grupos ameaçados pelo governo João Goulart, dentro desse contexto de Guerra Fria, então o golpe teve sucesso, né, dentro de um contexto de golpes também. Então, agora, essa ameaça comunista, ela foi usada também em 37, quando foi o golpe do Vargas. Então, em 37, Vargas falou, tem um golpe comunista à espreita, vou dar um golpe. Beleza. Quem divulgou aquele golpe em 37 foi um general chamado Olímpio Mourão Filho. Ele foi o que criou um plano Cohen, que é um plano, né, falso para aquilo. Em 1964, um general chamado Olímpio Mourão Filho, ou seja, o mesmo cara que em 37 falou da ameaça comunista, o mesmo, junto com outros, eles arquitetaram a ideia de uma suposta ameaça que legitimou o golpe. Então, aí agora falar que havia uma ameaça, isso a gente não pode desconsiderar. Porque mesmo sendo falso, é verdadeiro que naquele momento houve esse uso dessa retórica para poder legitimar o golpe, entendeu? Até a palavra golpe também, hoje em dia, a pessoa fica meio assim, né? Não, pera que não foi golpe. Aí é outro problema. Cara, é assim, ó, a gente tem uma questão muito simples, né? Que alguns termos, eles são indiscutíveis, né? Porém, quando a pessoa não aceita aquele episódio, não aceita alguma coisa, ela quer tentar relativizar e negar com palavras e reinterpretações. Então, o fato foi golpe, ponto. Né? Não foi uma revolução. Aí, se você entra com outro termo, você tem que ter legitimidade para explicar aquilo. É uma revolução? Então, quer dizer que quem estava embaixo, estava em cima, houve uma mudança, houve uma transformação? Não houve, então não é revolução, é um golpe. Assim como a proclamação da República foi um golpe contra o governo monárquico. Então, você não questiona isso. Quando a pessoa tende a olhar para algo ruim do passado e trazer uma nova roupagem, eu falo em sala que é igual uma pessoa que sofreu, sei lá, se machucou, fez uma cicatriz, e a pessoa quer ignorar a cicatriz, quer fazer uma plástica para tirar a cicatriz, no intuito daquilo não ter acontecido. Qual o problema disso? Você pode errar de novo, se machucar de novo. Quando você deixa a cicatriz e entende que o contexto foi a situação foi outra, a situação foi específica para aquilo, você não vai olhar com aquilo tentando mudar aquilo. Apenas aceita aquilo, vê a situação, a época, evita repetir os mesmos erros e bola para frente. Só que a gente está num mundo em que a voz é muito fácil para ser propagada, né? Qualquer pessoa pode colocar uma frase e falar porque sim. E eu, como professor de história, eu acho que eu já estou com mais de 25 anos de sala de aula. Tem coisa que eu não discuto mais, não. Não, assim, se é um aluno, né, que está buscando conhecer, ou uma pessoa que está aberta a discutir realmente, porque debater. A ideia é que a gente tem que pensar que um debate, ninguém vai lá para perder. Eu não vou debater para perder, eu vou debater para colocar minha ideia, você vai colocar a sua. Se eu conseguir, no final desse debate, absorver alguma coisa da sua ideia, alguma coisa e mudar, aí é um debate legal. Agora, ninguém vai lá para ganhar, todos vão para ganhar, ninguém vai perder. Então, quando você vai se deparar com uma pessoa que não tem muita base e tal, você escolhe bem a batalha que você vai travar, fala, tá bom, fala o que você quer. Porém, tudo que eu falo tem uma base histórica. Tem uma base legitimada por uma ciência humana, que é regulamentada, que é a história. Então, há um curso acadêmico, são pessoas que estudam aquilo. E quando a pessoa usa, aí tem os argumentos clássicos, né, maravilhosos. Porque eu vivi naquela época, eu sei o que é aquela época. Isso, cara, é o que eu ouço. Meu pai não está mais entre nós, né? Ele faleceu alguns anos atrás. Meu pai nasceu em 1955.
E ele faria, então, 71 anos agora em março. Meu pai era um que falava, porque eu lembro. Tá, mas meu pai nasceu em 55. E ele lembra. Então, quando o golpe foi dado, ele tinha 9 anos. Quando a ditadura estava no limiar, assim, no momento mais crítico, o AI-5, né? Ele devia estar lá uns 14, 15 anos. Eu, por exemplo, tinha lá meus 14, 15 anos quando teve o plano Collor. E eu não lembro. Não lembro. Só porque eu estava lá. Nós estamos, nesse momento, nesse exato momento, vivendo a guerra da Ucrânia. Então, daqui a alguns anos eu vou poder falar, porque eu lembro que eu estava lá. Às vezes você está no sertão do interior de Rolândia na década de 40, e não é só porque você está na década de 40, você é uma autoridade para falar de Segunda Guerra Mundial. E aí você tem a legitimidade e a deslegitimidade do profissional da área. A gente tem que entender que o historiador, sério, porque também, como toda profissão, tem um que não é tão sério, mas o sério, ele vai se basear em documento, em pesquisa, não numa opinião pessoal. Às vezes a opinião pessoal ela pode ser útil, mas dentro de um contexto em que isso tenha validade. Aí a gente fala, né, na pandemia foi uma crise geral para todos. Tá, e, tipo, como que te fala isso? Te pega o geral, os documentos relevantes e fala, não, foi uma crise econômica. Agora, para quem vendeu máscara, não. Para quem trabalhou com venda de aparelhos, venda de câmera, ganhou muito dinheiro. Sério? Ah, será? Então, agora se eu pegar só a história a partir daquele cara, eu vou ter uma versão de história. Sim. Não posso ignorar aquela versão. Eu tenho que entender se aquilo vai ter relevância num contexto maior. Sim. Vai ter relevância? Às vezes não tem relevância. A nossa opinião aqui não tem relevância para analisar a guerra da Ucrânia. Eu acho que o pessoal não vai falar, nossa, será que aquele podcast... Qual a opinião deles? Desculpa, mas nossa opinião é ínfima perto. Agora, digamos que o Rodrigo realmente tenha vindo da Ucrânia. Começou a guerra, fugiu para cá. Aí a gente começa, então ele está num outro pacote que tem mais relevância, que te pode, junto com outras opiniões, criar uma versão. Até eu falo para meus alunos, você quer saber qual livro de história é bom? Aquele que não fala assim, ó, a verdadeira história. O cara fala a verdadeira história de Vargas, a verdadeira história da República do Café com Leite. Quando você fala a verdadeira, sério, você está realmente acreditando que tem a versão verdadeira? Pode ser sim, pode ser a mais correta conforme a vontade do cara, mas a história ela é feita por várias perspectivas.